Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma segunda-feira do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Né? Agradeço a todos os anjos guardiões. Né? O objetivo do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para todos, né? E peço a Deus, né, autorização para eu dar início, né, ao trabalho de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré durante essa semana. Dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Em primeiro lugar, vamos ao comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele vai ser desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou falar de 3 itens, né, rápido, né? Então, o primeiro item é que nós somos convidados para entrar na caminhada do bem, porém recusamos esse convite porque estamos na prisão de desejo mundano do materialismo. O outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar aqui no nosso processo evolutivo. E o outro item é que o André Luiz ele fala da eutanásia, que a eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo e mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada, para o espírito, né? Quem tem o livro, estude. Quem não tem, se puder comprar, compre para estudar. E aquele que não pode comprar, entra na internet, que tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. Eu estou na 4ª temporada estudando por esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi Ramatiz, o Evangelho e a Luz do Cosmo, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Exílio Mais. E a terceira foi o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura e prece final. Então vamos à leitura. Então eu vou começar essa semana estudando, vou entrar no capítulo 22, né? Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento ou divórcio. Indissolubilidade do casamento. Item 1. Os fariseus vieram também a ele para tentar, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver a sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhe respondeu: não. Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão sua carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Quem o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas, por quê? Pois disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher a uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhe respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro, de quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, esposa ou uma outra, comete um adultério. E que aquele que a esposa a quem o outro devolveu comete também um adultério. São Mateus 19, 3, 9.
Item 2. Só para esclarecer. São Mateus é o discípulo Mateus. Mateus foi o Levi, né, que era um cobrador de imposto, e quando conheceu Jesus, ele passa a ser discípulo de Jesus, se chama-se Mateus. Ele sai de Levi para Mateus, né? Item 2. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso de inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é uma união dos sexos para operar a renovação dos seres e que morrem, mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, né, e mesmo na cristandade dos países, em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenha sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo no país, em uma época, é adultério em um outro país e no outro tempo. E isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil basta. Então, vamos entender aqui essa indissolubilidade do casamento. Então, um fariseu chega para Jesus e pergunta para ele, né, se ele poderia devolver. Né? Que aí depois ele faz o comentário, Jesus fala que não. Depois ele faz o comentário que Moisés tinha dado uma carta de separação. Essa carta de separação foi o que aconteceu, que Jesus fala que foi o coração duro dos homens. O que é essa carta de separação? Porque as mulheres estavam enchendo o saco dos homens, né, naquele período. Né? E aí, como era uma sociedade muito machista, os homens se reuniram e foram até Moisés, né, para pedir essa separação. Aí Moisés aceitou essa separação, mas com uma condição. Só quem podia pedir a separação eram os homens, não as mulheres. Né? E aí Jesus fala que só poderia fazer essa separação porque o adultério lá era muito forte naquele período, em caso de adultério. Se não fosse isso, o homem que está se separando da mulher, ele está cometendo adultério. Então, por quê? Porque o casamento é uma lei de Deus, não é a lei humana. A lei humana é a separação e o divórcio que a gente vai estudar daqui a pouco. Né? Então, não é uma lei humana. O casamento é uma lei de Deus. Porque Deus coloca um homem e a mulher, né? Esse homem e a mulher vão procriar ou não, e aí eles vão se formar o quê? Uma família, e essa família vai se formar o quê? Uma sociedade, e essa sociedade vai formar um país. E aí vão ver aí conviver no planeta. Né? Então, o casamento, ele não é para se separar. Né? Apesar que o que mais tem separação é o casamento. Né? Então, e aí tem umas falhas também, as pessoas casam casamento por interesse é a pior coisa que tem. Interesse de sexo, interesse de corpo físico, interesse de dinheiro. Então aí isso não vai prender um casamento, né? Uma hora, quando vem os problemas, arrasta tudo, né? Então Jesus ele faz essa colocação. E aí o texto ele faz a colocação que cada país tem o seu regime. Então os países mais fechados, os países árabes, o regime dele vão ser diferente do que aqui. Né? Porque aqui o casamento pra gente, só o casamento no civil tá certo, né? Mas tem locais aí que tem que falar mais forte o casamento religioso. Aqui nós fazemos religioso também, mas se você quiser só casar no civil, você está casado, né? Então, escolas religiosas também. Então, cada um vai ter a sua forma de ter um casamento. Agora, o que ele coloca também
que quando acontece o progresso, de repente, num país que ele é igual que era antes lá, no período de Jesus, né? A pessoa adúltera morria pedrada. Hoje a gente não vê isso, pelo menos nos países mais organizados, né? Entre aspas. Nos países mais atrasados você ainda até tem isso, né? Principalmente os países árabes, alguns países africanos também, né? Que é chibatada, é pedrada, até a morte, né? O homem, quando comete adultério, a mulher também, né? Então acontece isso. Então, e por isso que ele faz essa colocação dessa forma, né? Então, é isso que eu tenho para falar sobre o tema de hoje. Então, eu passo agora para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a Deus, né, para dar mais encerramento, né, desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.